que eu fico imaginando que essa inversão acabou entrando nos lares, assim, por uma literatura ruim, por uma novela ruim, entende? Por uma coisa assim que... Por um formador de opinião ruim. Exatamente isso. Exatamente isso. É. E acabou entrando assim, tipo assim, ó, é permitido você mentir pro seu pai. Então tem uma cena da novela que o garoto vem, engana o pai, que vai pra cá, não vai pra lá, você tá entendendo? Aí chega na escola, vamos enganar o pai também. Quando você fala que você confronta uma criança, como assim? Você tá enganando seu pai? E ele fala, ué, mas isso não é normal? Exato. Não é normal mentir pro pai? Exato. A gente precisava resgatar esses valores na nossa sociedade. E não tem jeito, quem resgata são os adultos. Então, não tem como, até porque, não né? Não tem jeito, é só o adulto que... Toda criança tem pai e mãe. Sim. Todo adulto foi uma criança e o adulto, ele fortalece e condiciona os valores e os princípios de cada pessoa. Eu não consigo nem imaginar o que o meu pai faria comigo, o que minha mãe faria comigo se eu levantasse a voz para o professor. Eu nunca nem levantei a voz. Lá em casa também foi assim. Bom, hoje somos todos professores. Exatamente, você foi muito nítido. Agora, eu tô de frente para uma professora, você tá de frente para um professor, isso é óbvio pra gente, mas não é óbvio para todas as pessoas. Não né? é, não. Por isso que a gente usa esse espaço aqui, pessoal, como um espaço de educação, de conscientização e de defesa. E não vai ter Cristo que vai vir aqui e vai mudar minha opinião sobre a educação e os componentes específicos para cada pessoa. O que é a função de um pai, o que é a função de uma mãe, o que é a função de um professor, o que é a função de uma escola, o que é a função de um aluno. Agora vamos fazer, porque daqui a pouco eles vão falar assim, tá bom, Joel, você está defendendo só os professores. Não, primeiro que eu estou defendendo a educação. Agora vamos fazer o inverso. Quais são também os desafios e as transformações que as escolas têm que ter, porque caso contrário... Também fica falando sozinha. Tá falando sozinha, tá verdade, ficando obsoleta, tá ficando atrasada, verdade. Não cria uma estrutura para o mundo real. Ó, você tá num mundo de Bob. O que as escolas precisam reestruturar, modernizar nos seus currículos e na sua abordagem com os alunos? Bom, primeiro eu acredito mesmo que a gente tem que mexer em currículo. Tanto é que eu estou aí discutindo há anos a questão do ensino médio, porque o ensino médio, como era o segundo grau, realmente não tinha mais diálogo, né? Hoje a gente está aí... Como assim? Não tinha diálogo com os alunos, porque era uma coisa muito dentro da caixinha. É o que é e ponto final. Hoje não, hoje a gente já Melhorou. tem uma transcendência. Sim, as escolas precisam trazer esse diálogo para dentro da escola, senão elas realmente vão fazer as crianças sofrerem, né? Certo. Alguns, até por força do pai ou por força de um sistema rígido, vão se enquadrar, mas se quebram. Sim. Quebram a sua alma um pouquinho mais lá na frente, né? Então, acredito que os professores precisam absorver novas tecnologias, ter menos medo da tecnologia como uma parceira, né? Que é a grande discussão que a gente tem. Essa tecnologia vai me tirar daqui. É verdade, Você sabe que o professor pensa isso, né? Quando apareceu os slides, era mais ou menos isso que a gente escutava nos professores. Poxa vida, agora o que eu vou fazer? Eu só passar slide? Eu escutei isso em sala de aula, eu estava dando aula nessa época já. E hoje em dia você tem hoje em dia ainda mais, porque hoje em dia você tem vídeos, então você... Inteligência artificial. Você vê pessoas, né, fazendo essa questão. A inteligência artificial que você falou é uma coisa que traz uma discussão de ética dentro da escola. Né? Traz uma discussão, porque antes a gente tinha alguns sites que você dizia, deixa eu ver se o aluno copiou esse trabalho. Certo. Hoje a inteligência artificial não te permite fazer isso, não é? Então, ou você conhece o estilo de escrita do teu aluno, é isso aí. Né? Você sabe como é que ele escreve, ou então a inteligência vai te engolir como professor. Porque tem inteligência artificial para escrever. Sim. Mas também tem inteligência artificial para não detectar que foi inteligência artificial que escreveu. Foi ela que então, fez. só o professor vai ter que olhar e falar pegar assim, a canetinha dele vermelha. Cara, a Mariana, essa palavra a Mariana não usa. Essa palavra ela não tem isso, né? Ela não tem esse no vocabulário. E de repente a Mariana escreveu lá, e dessa forma eu fiquei atônita. Aí ela fala, não, a Mariana não fala atônita. É mais sutil, não é? É mais sutil, porque antes a gente tem casos, e isso é verdade, porque eu vivi isso, né? Dos alunos copiarem até assim, esse eu não sei fazer. O colega fez, ele copiou o outro, esse eu não sei fazer. Então a frase aparecia em várias outras provas, né? Sim. Então era fácil, porque hoje a cola era assim, né?
A cola era meio que evidente, né? Que evidente. Hoje não, hoje ela é muito sutil. Então, o professor, para vencer essa sutileza, ele tem que se aprofundar no conhecimento do seu aluno, Exatamente. né? Na forma como ele escreve, como ele pensa, né? Sobretudo Por como ele exemplo, pensa. hoje, professora, na tua opinião, as escolas, que tipo de capacitação que elas têm que dar nos currículos que não dava antes? Estou te dando um exemplo, sei lá, habilidades socioemocionais, um pouco de visão sobre cidadania, um pouco de um olhar sobre educação financeira, um pouco de questões para empreender. Onde que está na tua cabeça essa flexibilidade no currículo? Então, é tudo isso que você falou, mas em rede. Em rede? Em rede. Como é que é isso? Não tem como você trabalhar isoladamente hoje na escola. A escola hoje é uma rede. É uma rede.